meus queridos netinhos. Se eu fecho os olhos agora, consigo me ver novamente. Uma criança de olhos curiosos e um coração que pulsava com a sede de entender o mundo ao meu redor. Eu morava aqui em São João da Boa Vista, em uma casinha. Simples, mas cheia de vida, rodeada pelo carinho da minha família. Naquela época, tudo era uma descoberta. O cheiro da terra molhada depois da chuva, o sabor da jabuticaba, colhida direto do pé, o som das histórias que minha avó contava na varanda, ao cair da noite. Eu era uma menina como tantas outras, com brincadeiras no quintal e sonhos que voavam alto, como os balões de São João, para quem olhava de fora. Minha vida parecia completa, uma infância comum, sem faltar nada. Nossa casa, embora modesta, era um refúgio de paz. As manhãs começavam com o cheiro do café coado e o burburinho dos afazeres diários. Minha mãe me ensinava a cuidar da horta, a costurar os remendos nas roupas, a preparar um bom bolo de fubá. Meu pai, o homem que me criou, me levava para pescar no rio e me mostrava os segredos da roça. Eu tinha irmãos, amigos, escola na vila. Minha vida era um carrossel de pequenas alegrias e a certeza de que eu pertencia àquele lugar, àquela família. Mas, por mais que tudo parecesse estar no seu devido lugar, havia uma particularidade, um detalhe, que destoava da minha infância comum. Era um dia de faxina geral na casa da minha avó. A gente, criança, ajudava como podia, e minha tarefa era revirar um baú velho, daqueles de madeira escura, que ficava guardado no quartinho dos fundos. Era um baú cheio de memórias, roupas antigas, cartas amarelas, objetos que contavam histórias de outras épocas. Eu adorava essa tarefa, pois era como fazer uma viagem no tempo. Foi ali, no fundo daquele baú, por baixo de um tecido bordado e de alguns jornais velhos que eu encontrei. Era uma foto antiga, não como as fotos que minha mãe guardava no álbum da sala, aquelas mais recentes, em preto e branco, mas bem conservadas. Essa era diferente. Estava um pouco desbotada, com as bordas gastas, e parecia ter sido guardada às pressas ou esquecida na imagem. Havia uma paisagem que eu não reconhecia, menos talvez um pedaço de outra cidade, uma casa diferente da nossa. E algumas pessoas, entre elas, um rosto me chamou a atenção. Era um homem jovem, com um sorriso gentil e olhos que pareciam familiarmente distantes. Não era meu pai, nem nenhum dos meus tios ou avós que eu conhecia. Era uma imagem esquecida, uma figura estranha em uma foto que parecia não pertencer à nossa coleção familiar. Meu coração de criança, que até então só conhecia curiosidades simples, sentia um formigamento. Aquele homem me intrigava. Por que aquela foto estava ali, escondida? Quem era ele? Por que eu nunca o tinha visto antes? A descoberta de uma imagem esquecida em um lugar tão íntimo e, ao mesmo tempo escondido, despertou em mim uma sensação de mistério que eu não consegui ignorar. Corri para mostrar a foto à minha avó, com a inocência de quem espera uma história engraçada ou um detalhe curioso. Vovó, quem é esse homem? De onde é essa foto? Ela pegou a imagem nas mãos, e o sorriso sumiu do seu rosto. Um ar de apreensão tomou conta dela, e ela trocou um olhar rápido com minha mãe, que estava por perto. Houve um silêncio carregado, que me disse que havia algo mais ali. Algo que não seria facilmente explicado. E foi ali, na minha infância comum, com uma foto nas mãos e um mar de perguntas no coração, que eu comecei a sentir o peso de um segredo que me acompanharia por toda a vida. Mills e Nettingham, se a descoberta daquela foto antiga já me deixou com o coração inquieto na minha infância comum. A reação dos meus pais transformou aquela curiosidade em uma certeza. A imagem guardava um segredo que era grande demais para ser nomeado. Lembro-me de correr até minha avó com a foto na mão, meus olhos de criança cheios de perguntas. Vovó, quem é esse homem? E de onde é essa casa diferente? A face da minha avó, que antes era sempre sorridente e cheia de paciência para minhas histórias, mudou. Uma sombra de preocupação cruzou seu olhar, e ela trocou um rápido e tenso com minha mãe, que estava lavando roupas no tanque do quintal. O sorriso dela sumiu. Houve um silêncio quase ensurdecedor, daquele tipo que grita mais alto do que qualquer palavra. Minha mãe se aproximou,
secando as mãos no avental. Pegou a foto e a observou por um instante, e seus lábios se apertaram em uma linha fina. Minha filha, isso é uma foto muito antiga, de parentes distantes, de outro lugar. Já nem lembro quem são. A voz dela era evasiva, o olhar perturbado. Ela tentou guardar a foto novamente no baú, mas eu, na minha insistência infantil, puxei-a de volta. Mas quem é ele, mãe? Ele parece familiar, eu disse, sem entender a profundidade da minha própria observação. Meu pai, o homem que me criou com tanto amor, chegou da roça naquele momento, cansado, mas com o sorriso de sempre. Quando viu a foto em minhas mãos e a expressão tensa da minha mãe, seu semblante também se fechou. Ele pegou a foto, olhou para ela com uma seriedade que eu nunca tinha visto. E depois, com a voz grave, mas sem raiva, apenas disse: "Essa foto é velha, filha. Não tem importância. Vamos guardá-la." Ele a dobrou e a colocou de volta no fundo do baú, com um gesto final que parecia querer enterrar, não só a imagem, mas também qualquer pergunta que ela pudesse gerar. O silêncio dos meus pais foi mais impactante do que qualquer grito ou bronca. Era um silêncio carregado de mistério, de algo que eles claramente não queriam, ou não podiam, revelar. Aquela figura estranha na foto, que eu sentia ser de alguma forma conectada a mim, agora estava selada em um limbo de não existência, protegida por um pacto silencioso de omissão. Eu não entendia completamente. Claro, era apenas uma criança, mas a ausência de explicações sobre aquela imagem me deixou confusa e com uma sensação profunda de que havia um segredo muito grande pairando sobre a nossa família. Por que meus pais, que sempre foram tão abertos e honestos comigo, agiam daquela forma? Por que aquela foto era tão proibida? Aquilo plantou uma semente de desconfiança em meu pequeno coração. A vida perfeita, no sonho que eu achava que vivíamos em São João da Boa Vista, começou a rachar. Eu amava meus pais, confiava neles, mas a rigidez daquele silêncio, a forma como aquela imagem esquecida foi tratada, me fez entender que havia uma parte da minha história que estava sendo ocultada de mim. A partir daquele dia, o brinquedo inexplicável que eu havia encontrado e aquela foto se tornaram símbolos da minha metade desconhecida. Eu os guardava em um lugar especial, longe dos olhos dos meus pais, e eles eram as chaves para um mistério que eu, um dia, sentia que precisava desvendar. O segredo sussurrado não era mais apenas um rumor, era uma realidade silenciosa, que me acompanharia e moldaria minha vida. Meus netinhos, se a figura estranha daquela foto e o silêncio dos meus pais já haviam plantado uma semente de mistério em meu coração infantil, foi na minha crescida que essa semente germinou e se transformou em uma curiosidade inquieta e persistente a cada ano que passava, a cada fase da minha vida. Aqui em São João da Boa Vista, eu me observava, e as perguntas sobre os meus próprios traços se tornavam mais frequentes. Quando eu era mais nova, a beleza e a bondade da minha mãe e a presença forte do meu pai, o homem que me criou, preenchiam meu mundo. Eu me via neles, sim, mas com o tempo, comecei a notar as semelhanças inesperadas, que sutilmente me desviavam daquela imagem familiar. Meu cabelo, por exemplo, tinha uma textura e uma cor, que não eram exatamente como as de minha mãe ou de meu pai. Minha boca, meus olhos, um certo jeito de inclinar a cabeça, menos pequenos detalhes que só eu parecia notar, mas que me intrigavam profundamente. Eram como as pistas ocultas que eu havia encontrado na infância, só que agora elas estavam em mim. Eu me olhava no espelho por longos minutos, buscando por algo que me ligasse a essa parte desconhecida da minha história. Comparava minhas feições com as de meus irmãos Premos e Teus, tentando encontrar um padrão, uma explicação. Por mais que eu encontrasse semelhanças com a família da minha mãe e do meu pai, sempre havia um elemento que parecia vir de outro lugar, um traço que não se encaixava na minha árvore genealógica conhecida. Essa curiosidade pelos traços não era um desamor pelos meus pais, de forma alguma. Eu os amava imensamente, mas era uma necessidade intrínseca, uma busca por identidade. Era como se, para me sentir completa,
eu precisasse entender a origem de cada parte de mim, de onde vinham aqueles olhos que me olhavam de volta no espelho, e que não eram exatamente como os de quem me criou. Quem era a pessoa que me deu aqueles lábios, aquele jeito de sorrir? As conversas com os adultos, que antes eram um muro de silêncio, agora se tornavam o alvo da minha sutil investigação. Eu tentava, com a maior naturalidade, direcionar o assunto para o passado, para histórias de família, para pessoas que já não estavam mais por perto. Pesava cada palavra dita pelos meus pais, pela minha avó, pelos tios e tias, procurando por qualquer migalha de informação que pudesse preencher as lacunas e contradições na história oficial da minha família. Se alguém mencionava um parente distante ou uma viagem antiga, eu ficava em alerta, tentando captar qualquer detalhe que pudesse ser uma pista. Essa busca velada era solitária. Eu não podia compartilhar essa inquietação com ninguém, pois sentia que o assunto era delicado demais, perigoso demais para a paz da minha família. Minha mãe, com seu olhar apreensivo, já sentia minha curiosidade silenciosa, e suas evasões, por mais que me frustrassem, também me diziam o quão profundo era o segredo que ela guardava. O início da curiosidade pelos traços foi o despertar para uma jornada de autodescoberta que duraria a vida toda. Eu sabia que havia uma parte da minha história que me era negada, um mistério que me pertencia. E por mais que o medo da verdade me assombrasse, a sede de conhecimento sobre quem eu realmente era e de onde vinham cada um dos meus traços me impulsionava a continuar minha busca, por mais silenciosa e solitária que ela fosse. Meus netinhos, se a minha curiosidade pelos traços já era uma chama acesa na minha alma, foi quando comecei a me olhar no espelho com mais atenção que essa chama se transformou em uma pergunta insistente que martelava na minha mente dia e noite. De onde vêm essas características? E eu me via Ollie, refletida na superfície polida, e embora reconhecesse o sorriso gentil da minha mãe e a seriedade no olhar do meu pai, havia detalhes que me intrigavam profundamente. Minhas mãos, por exemplo, eram um pouco diferentes das deles, mais finas, com dedos mais longos, o formato da minha boca, um certo jeito de franzir a testa quando estava concentrada, um andar mais leve que o dos meus irmãos, acostumados à lida pesada da roça. E o cabelo era um mistério à parte, liso e sedoso, muito diferente das ondas mais densas de minha mãe e do cabelo mais crespo e forte do meu pai. Eram pequenas pistas ocultas que eu sentia que me ligavam a alguém, a uma origem que me era desconhecida. Eu passava longos minutos diante do espelho, estudando cada detalhe, como se tentasse decifrar um enigma. Virava a cabeça de um lado para o outro, forçava sorrisos, franzia o senho, tentando entender de onde vinham aqueles elementos que pareciam não se encaixar completamente na genética da minha família oficial. Eu comparava minhas feições com as fotos de parentes, buscando um rosto, um traço familiar que justificasse aquela diferença. Mas a resposta não vinha. Essa busca no espelho se estendia para as pessoas ao meu redor aqui em São João da Boa Vista. Eu observava os vizinhos, os amigos da escola, até mesmo os forasteiros que passavam pela cidade. Será que havia alguém com um sorriso parecido? Um olhar semelhante? Eu me via em uma espécie de investigação silenciosa, buscando um reflexo de mim mesma em rostos alheios, esperando que alguma semelhança, oculta, saltasse aos meus olhos e me desse a pista que eu tanto procurava. A pergunta se tornava um eco constante na minha mente: de quem eu herdei isso? De onde eu vim? De verdade, essa questão não diminuía o amor que eu sentia pelos meus pais de forma alguma. O homem que me criou com tanto carinho continuava sendo o meu pai em todos os sentidos, mas a necessidade de conhecer a minha própria identidade, em sua totalidade, de entender a origem de cada parte de mim, era avassaladora. Sentia que havia um pedaço do meu quebra-cabeça que estava faltando, um vazio que nenhuma quantidade de amor e carinho podia preencher. Eu tentava, com sutileza, abordar o assunto com minha mãe e minha avó, na esperança de que elas pudessem preencher as lacunas e contradições na história oficial da família. Eu falava sobre a genética, sobre herança de família, sobre a importância de conhecer as raízes, mas o silêncio delas, ou a mudança rápida de assunto, me diziam
que eu estava pisando em terreno proibido. Seus olhares apreensivos eram um alerta de que a verdade, por mais que eu a desejasse, era perigosa, e que o medo da verdade era real. Aquele período da minha vida foi marcado por essa batalha interna entre a curiosidade de uma jovem que buscava se entender e o peso de um segredo que parecia estar selado a 7 chaves. A foto antiga, encontrada no baú, continuava sendo um símbolo desse mistério. Uma imagem que eu guardava com carinho e que parecia ter a resposta para minha pergunta. E assim, eu seguia em frente, com o espelho me mostrando uma imagem incompleta, e a pergunta sobre a origem das minhas características ecoando em minha alma, me impulsionando para uma busca que eu sabia que seria longa e solitária. Meus netinhos, se o espelho já me mostrava uma imagem incompleta, e as perguntas sobre minhas características martelavam na minha mente. A verdade é que essa curiosidade me impulsionou a ir além dos limites da nossa casa. Comecei, então, uma busca velada que me levaria por cada canto da comunidade de São João da Boa Vista. Tudo para tentar ligar aquele rosto desconhecido da foto antiga a alguém real. Eu sabia que não podia ser óbvia. Meu pai e minha mãe, por mais que me amassem, tinham um segredo que protegiam com unhas e dentes. Qualquer pergunta direta sobre o passado ou sobre pessoas que não faziam parte da nossa história oficial seria um alerta. Então, minha investigação tinha que ser discreta, quase invisível. Eu me tornei uma observadora atenta, uma detetive silenciosa na minha própria vida. Minha estratégia era simples, mas exigia paciência. Eu passava mais tempo na feira, na saída da missa, ou nos encontros de comadres na praça. Não era por mera distração. Eu estava ali com um propósito. Eu olhava para os rostos das pessoas, buscando uma semelhança, um traço, qualquer coisa que me remetesse àquela figura estranha da foto. Era como se eu estivesse procurando por um parente perdido em meio à multidão. Eu me aproximava de pessoas mais velhas, aquelas que tinham memória de muitos anos e que poderiam ter conhecido todo mundo na região. Puxava conversas sobre os tempos antigos, sobre famílias que moraram em fazendas vizinhas, sobre forasteiros que vieram trabalhar por aqui e depois sumiram. Minha voz era casual. As perguntas pareciam inofensivas, mas por dentro, meu coração palpitava com a esperança de uma pista. Lembro-me de uma senhora, vizinha de longos anos, que comentou sobre um rapaz de fora, que trabalhou na fazenda dos Almeidas há muito tempo e que tinha um sorriso bonito. Meu coração acelerou. Seria ele? Eu tentava extrair mais detalhes, com a maior naturalidade possível. E ele se parecia com alguém daqui, comadre? A resposta era quase sempre vaga. Não sei, minha filha. Ele era diferente. Aquilo era frustrante, mas cada fragmento de informação era guardado a 7 chaves na minha mente, como um tesouro. Eu também visitava parentes distantes, tios e primos que moravam em sítios mais afastados. Com eles, a conversa era um pouco mais aberta, mas ainda com cautela. Eu mostrava a foto antiga com a desculpa de estar organizando as lembranças da família e observava suas reações. Alguns pareciam não reconhecer, outros lançavam um olhar rápido para minha mãe, um olhar que eu não conseguia decifrar, mas que me dizia que havia algo ali. O medo da descoberta era constante. Eu vivia com a sensação de estar pisando em ovos. A qualquer momento, poderia quebrar a casca e revelar a verdade. A minha identidade, construída sobre uma farsa, parecia frágil. Eu não queria destruir a vida perfeita no sonho que meus pais haviam me dado, mas a necessidade de conhecer minhas raízes era avassaladora. Essa busca velada era exaustiva. Minha alma sentia o cansaço de manter a farsa, de não poder ser plenamente human. Cada dia era uma performance, um esforço para controlar minhas emoções e garantir que ninguém desconfiasse da minha investigação. O peso do segredo no berço era imenso, e a foto antiga era o meu guia silencioso nessa jornada em busca do rosto desconhecido que me completaria. Musineten Haas. Se a minha busca velada pelo rosto desconhecido já era um fardo, o que realmente me paralisava era o medo de acabar com a vida perfeita, no sonho que eu tinha. Eu amava minha família,
o meu pai que me criou com tanto carinho, a minha mãe que se esforçava para manter a nossa paz aqui. São João da Boa Vista. A verdade sobre a foto antiga e a semelhança oculta poderia destruir essa harmonia. E eu não queria ser a responsável por isso. Lembro-me de como eu observava a rotina da nossa casa, as refeições em família, as conversas na varanda ao fim do dia, as risadas dos meus irmãos. Tudo parecia tão sereno, tão construído com amor e dedicação. A ideia de que uma revelação minha pudesse explodir tudo aquilo me aterrorizava. Era como ter uma bomba relógio no peito, com o tempo correndo e o pavor de que ela explodisse em minhas mãos. Meu pai, o homem que me assumiu, era a personificação da bondade e da estabilidade. Ele confiava em mim plenamente e o amor dele era um porto seguro. Como eu poderia trair essa confiança, essa bondade, revelando uma verdade que poderia destruir a ilusão de paternidade que ele nutria? A possibilidade de vê-lo magoado, desiludido, ou de perder o seu amor, era um preço que eu não estava disposta a pagar. Aquele era o meu pai, o único que eu conhecia, e eu não queria feri-lo. E havia minha mãe. Ela havia se sacrificado, tanto para me proteger do escândalo da minha gravidez na adolescência, para arquitetar o segredo no berço. Ela carregava a dor silenciosa daquela época e o peso de manter a farsa comigo. A simples ideia de que meu filho descobrisse a verdade e, por extensão, julgasse a minha mãe por suas escolhas. Eu queria pupular de mais sofrimento, de mais vergonha. O medo da verdade não era egoísmo, era um ato de amor, um amor confuso e doloroso, mas amor, ainda assim. Eu acreditava que, ao manter o segredo, eu estava protegendo a todos, protegendo a imagem do meu pai, a reputação da minha mãe, a infância e a identidade do meu filho, que crescia feliz e alheio àquele abismo. Era um sacrifício pessoal, um preço que eu pagava com a minha própria paz interior. As consequências de uma revelação eram um cenário que me tirava o sono. Eu imaginava as fofocas na comunidade, os olhares acusadores, as perguntas cruéis que sugeriam a paz que, embora superficial, tínhamos construído, poderia virar caos. E o meu filho, meu amado filho, como ele reagiria? A fragilidade da sua identidade construída sobre uma base de mentiras poderia desmoronar. E o Nauquária ser a causa de sua dor. Eu vivia em um estado de vigilância constante, uma farsa silenciosa e diária. Cada pequena pergunta que ele fazia sobre minhas origens, cada pista sutil que eu notava em suas feições, e que me ligava ao pai biológico, e Raon, alerta. Eu me tornava ainda mais atenta, mais disfarçada, para que o nada, absolutamente nada, pudesse desvendar o mistério. O cansaço da alma era imenso, mas a necessidade de manter a vida perfeita no sonho me impulsionava a continuar. E assim, eu segui, dia após dia, ano após ano, com aquele medo constante me acompanhando. O fardo da dúvida e da ignorância era pesado, mas a crença de que eu estava fazendo o melhor para proteger aqueles que eu amava, mesmo que isso custasse a minha própria verdade, era o que me mantinha de pé. Eu estava disposta a carregar esse peso até o fim, se fosse para preservar a felicidade da minha família. Meus netinhos, se o medo de acabar com a vida perfeita no sonho já era um tormento constante, a verdade é que o tempo, com sua passagem implacável, não curou minha ferida. Pelo contrário, ele fez com que o segredo se enraizasse na minha alma, transformando-se em uma parte intrínseca de quem eu era. Anos se transformaram em décadas, e a foto antiga continuava ali, e com ela, a pergunta que nunca tive coragem de fazer abertamente. O peso era imenso, meu filho cresceu, meus outros filhos nasceram, e a vida da família aqui em São João da Boa Vista seguiu seu curso, com suas alegrias e desafios cotidianos. Eu era a esposa dedicada, a mãe amorosa, a avó coruja. Participo das festas na praça, das missas de domingo, das reuniões de comadres. Por fora, parecia uma mulher plena, com uma vida abençoada. Mas por dentro, a farsa silenciosa continuava. E o segredo no berço era um fardo que pesava a cada dia. Aquele brinquedo inexplicável. A primeira pista oculta, né, que eu
guardava com tanto carinho e mistério, parecia sussurrar em minha mente, lembrando-me constantemente da verdade. As semelhanças inesperadas entre meu filho e o pai biológico, que me faziam tremer na juventude, continuavam a aparecer em pequenos detalhes, em gestos, em expressões. Meu coração disparava cada vez que alguém as notava, mesmo que superficialmente. O medo da descoberta nunca me abandonou. A presença do outro, do pai biológico, em nosso círculo social, embora mais rara com o passar dos anos, continuava a ser um gatilho para o pânico. Vê-lo de longe, saber que ele estava ali, em algum lugar de São João, me fazia reviver o flash do passado e o encontro inesperado na feira. A tensão de manter a distância e garantir que ele e meu filho nunca se reconhecessem, ou que meu filho nunca fizesse a pergunta que nunca ousou fazer. Ira exaustiva, eu vivia em um estado de vigilância constante, meus queridos. Cada palavra que saía da minha boca era pesada, cada resposta, calculada. O disfarce de normalidade era perfeito, mas o cansaço da alma por manter essa performance era imenso. As noites eram longas, cheias de insônia, com a mente remoendo o passado, os riscos que eu havia evitado, os perigos futuros. Eu ansiava por paz, por um alívio que parecia nunca chegar. A resignação por uma verdade incompleta começou a se instalar. Eu havia tentado buscar respostas na juventude, mas a burocracia e as portas fechadas me impediram. O fardo da ignorância me acompanhou, e a sensação de incompletude se tornou uma parte intrínseca da minha identidade. E eu amava meu filho com uma intensidade que só uma mãe entende, e era por esse amor que eu continuava a farsa. Mas o preço daquela vida construída sobre uma farsa, era minha própria alma, que permanecia calada e incompleta. O grito silencioso por libertação começou a ecoar dentro de mim, com a chegada da velhice, um desejo inadiável de desatar os nós do passado. Eu não queria levar essa carga insuportável do segredo para o túmulo. O tempo não curou a ferida, ele apenas permitiu que o segredo se enraizasse ainda mais fundo em cada fibra do meu ser, tornando a revelação, no fim, não apenas uma opção, mas uma necessidade vital para minha alma. Vida, musé, né, tem seu próprio ritmo, e a gente nem percebe quando a juventude se esvai e a velhice chega, de mansinho com suas rugas, seus cabelos brancos e suas dores nas juntas. Mas com a velhice veio também algo que eu não esperava. Uma necessidade premente e quase dolorosa de aliviar a alma. O segredo que eu carreguei por tantas décadas, aquele que me acompanhou em cada passo da minha vida dupla, começou a pesar. And the maze não era mais um fardo a ser escondido, mas uma verdade que precisava ser libertada. Os dias se tornaram mais lentos, e as horas de reflexão mais numerosas, sentada aqui na varanda da minha casa, em São João da Boa Vista, vendo o sol se pôr sobre as montanhas, eu revisitava cada capítulo da minha vida, as alegrias, as tristezas, os amores, as perdas, e em meio a todas essas memórias, o mistério da paternidade do meu filho mais velho, fruto daquele amor fugaz, brilhava como uma ferida antiga, que mesmo cicatrizada por fora, ainda doía por dentro. As cicatrizes do tempo estavam ali, mais evidentes do que nunca, e o custo da minha alma calada se fazia sentir em cada fibra do meu ser. Eu via meus filhos já adultos, alguns com cabelos grisalhos como os meus. Meu filho, o mais velho, com sua vida construída e sua própria família, ainda carregava a pergunta que nunca ousou fazer nos olhos. Vê-lo assim, tão perto da verdade, mas ainda tão alheio a ela, aumentava o meu desejo. E pensava, como eu poderia partir deste mundo, levando comigo essa história, essa parte tão crucial da minha existência, sem que eles soubessem? O medo do julgamento, que antes era tão forte e ditava minhas escolhas dolorosas, começou a diminuir, foi substituído por um desejo ainda maior de autenticidade, de paz. E o sense aquilo, para encontrar a verdadeira serenidade antes de partir. Eu precisava me despir daquela mentira que me acompanhava desde a juventude. Não era mais uma questão de proteger a mim ou a minha família da vergonha social. A sociedade mudou muito
desde os meus tempos de menina. As pessoas estão mais compreensivas, os tabus, embora ainda existam, não têm o mesmo poder esmagador de antes. A verdadeira proteção que eu buscava agora era para minha própria alma. Eu queria me sentir leve, sem pesos, sem nós na garganta, antes de encontrar meu Criador. A urgência de conhecer minhas raízes não era mais só minha, mas também dele. Ainda que ele não soubesse, eu senti que o silêncio, antes um escudo, tornara-se uma prisão dourada sim, com muito amor e carinho ao redor, mas uma prisão. Ainda assim, eu queria poder olhar para meus filhos e netos e ter a certeza de que eles me conheciam de verdade, não apenas a versão que eu havia construído para o mundo. O desejo inadiável de revelar, de confessar, de ser totalmente transparente, crescia a cada dia. Era um grito interior por libertação que ecoava dentro de mim, cada vez mais alto, sufocando o medo. Os riscos eram claros. Claro, a revelação poderia causar dor, confusão, talvez até raiva. Meu filho mais velho, principalmente, poderia se sentir traído, enganado por toda uma vida, mas a alternativa, a de morrer com um segredo, parecia-me ainda mais terrível. Era como deixar um quebra-cabeça incompleto para trás, uma peça faltando na história da nossa família, uma carga insuportável para minha alma, que eu não estava disposta a pagar. Aquele brinquedo inexplicável e a foto antiga eram pedaços de um quebra-cabeça que eu ansiava completar. Passei a rezar mais, a pedir orientação. Pedi a Deus a coragem para dar esse passo, para encontrar as palavras certas, o momento certo. Eu sabia que a verdade, por mais dura que fosse, era um caminho para a cura, não só para mim, mas quem sabe para todos os envolvidos. O alívio que eu imaginava sentir ao finalmente falar era uma força motriz, um sopro de esperança nos meus últimos anos. E assim, meus queridos, a vovó aqui, já com os cabelos brancos e a pele marcada pelo tempo, começou a amadurecer a ideia de que o adeus não seria completo sem a verdade. Não era mais uma questão de esconder, mas do revelar, de desfazer os nós que o tempo havia apertado. A velhice me trouxe a sabedoria de que a vida é finita e que certas coisas não podem ser levadas para o túmulo. E o maior desejo do meu coração, antes de partir, era ter a alma lavada, livre e em paz. O próximo passo, eu sabia, seria o mais difícil, mas também o mais libertador. Chegou, meus netinhos, o momento que eu tanto temi e, ao mesmo tempo, tanto esperei. Aqui estou eu, na minha cama, sentindo o corpo mais fraco a cada dia, a respiração mais curta, como um sopro que se esvai. O médico já veio, Kamsu, ou de pesar, e eu sei que o fim está próximo. Mas, por incrível que pareça, não sinto medo. O que sinto é uma calma estranha, uma serenidade que a velhice me trouxe, e com ela, a coragem que me faltou por tantos e tantos anos. A decisão de contar o meu segredo no limite da vida não foi um capricho, mas uma necessidade profunda da minha alma. Eu não queria que vocês, meus amados, tivessem que viver com a sombra de uma mentira, com um pedaço faltando na nossa história de família. Não queria levar para o túmulo um fardo que me pesou por mais de 70 anos. Sentia que a minha partida só seria completa, só me traria a paz verdadeira, se eu me despedisse de vocês, com a verdade escancarada, por mais dolorosa que ela fosse. Naquela manhã, de uma sexta-feira, de julho de 2025, aqui em São João da Boa Vista, chamei meus filhos, o meu primogênito, o mais velho, aquele por quem tudo começou, e os outros, que nasceram de um amor que se construiu com o tempo, mas que também carregaram, sem saber, o peso do meu segredo. Eles vieram, um a um, sentar-se ao redor da minha cama, com os rostos preocupados, os olhos marejados. O silêncio na casa era denso, só quebrado pelo meu respirar ofegante e pelo tic-tac lento do relógio na parede. Eu reuni todas as forças que ainda me restavam. Olhei para cada um deles, um por um, tentando gravar em minha mente os seus rostos, as suas expressões. Comecei a falar com a voz fraca, mas com uma convicção que vinha do fundo do meu ser. Não usei rodeios, nem busquei desculpas, apenas a verdade. Comecei do começo da minha infância comum,
e da descoberta de uma imagem esquecida. Contei sobre a figura estranha na foto e o silêncio dos meus pais que me perseguiu. Falei da minha crescida e do início da curiosidade pelos traços, e como o espelho e a pergunta de onde vêm essas características me assombravam. Expliquei a busca velada pelo rosto desconhecido na comunidade e o medo de acabar com a vida perfeita no sonho que me paralisava. Abordei como o tempo passou e o segredo se enraizou na minha alma, e como a velhice trouxe o clamor por todas as peças do quebra-cabeça. E então, Muzinetinhas, com a voz embargada, mas firme, fiz a revelação. Final. Eu estendi a mão trêmula e peguei a foto antiga, que guardei perto de mim, por todos esses anos. Meu filho, eu disse, o homem nesta foto é o seu pai biológico, e contei a ele sobre o amor secreto da minha juventude, sobre o pai desconhecido, que partiu sem deixar rastro, e como aquela imagem foi a única pista oculta que me ligava a ele. A foto antiga desvendou o pai desconhecido. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meus filhos me olhavam com olhos arregalados, chocados, incrédulos. Via dor em seus rostos, a confusão, a raiva talvez. O meu primogênito, em particular, empalideceu, e seus olhos se encheram de lágrimas. Era a triste verdade revelada no fim, nua e crua, sem enfeites, sem atenuantes. Expliquei as razões da minha decisão, a necessidade de protegê-lo, meu filho, do julgamento de uma sociedade cruel, de dar a ele um nome e um lar, de preservar a honra da nossa família, ainda que isso significasse viver uma mentira por toda a vida. Falei do medo constante, do peso da mentira que carreguei sozinha, das noites em claro da culpa que me corroía. Não pedi perdão, pois sabia que o que fiz foi por amor e por desespero. Apenas pedi compreensão. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto dos meus filhos. Não eram apenas lágrimas de tristeza, mas do choke, de uma nova compreensão sobre a mulher que eu era, sobre a vida que eu havia levado. Vi neles um misto de dor e de respeito, talvez até de admiração pela força que tive de carregar um segredo tão grande por tanto tempo. Aquel momento, Muzinetinhas, foi o mais libertador da minha vida. As palavras, uma vez presas na garganta, agora flutuavam no ar, leves, dissolvendo décadas de silêncio e de angústia. Senti um peso enorme sair dos meus ombros, como se eu pudesse finalmente respirar de verdade. A verdade, meus queridos, tem esse poder. Ela pode ferir, sim, mas também liberta. E aqui no meu leito de morte, eu escolhi a liberdade. A paz de uma alma que finalmente se revelou por completo, meus amados netinhos. O ar no quarto ainda estava denso, depois que as últimas palavras da minha confissão flutuaram no ambiente. As lágrimas nos rostos de vocês eram um espelho das minhas próprias, mas agora eram lágrimas de um tipo diferente. Não eram mais as lágrimas de medo ou de vergonha que me acompanharam por uma vida inteira, mas as lágrimas que vêm com a libertação, com a verdade que finalmente encontra seu caminho. Eu vi o choque em seus olhos, sim, mas depois do choque, algo mais profundo começou a surgir, a compreensão. E com ela, o amor. Meu primogênito, aquele que mais seria afetado por essa revelação, se aproximou da cama e segurou minha mão. Seu toque era firme, e seus olhos, embora ainda marejados, transmitiam uma força que me surpreendeu. Mãe, ele disse com a voz embargada, a senhora carregou um peso enorme por nós. Eu sinto muito pela dor que a senhora passou. Naquele momento, Músico Aredos, eu soube que valeu a pena. A verdade, por mais dura que fosse, não nos separou. Ela nos uniu ainda mais. O legado da minha história Muzinetinhas, Naou e Paracea, um fardo para vocês. Pelo contrário, que ela seja um lembrete de que a vida é cheia de complexidades. Nem tudo é preto no branco. Nem todas as escolhas são fáceis. Às vezes as circunstâncias nos empurram para caminhos que jamais imaginamos. E temos que fazer o que é preciso para proteger aqueles que amamos. A minha história é um testamento da força do amor materno. Um amor que me levou a sacrificar minha própria paz, em nome da segurança e do futuro do meu filho. Eu não me arrependo das minhas escolhas, pois elas me permitiram criá-los
vê-los crescer e formar suas próprias famílias aqui em São João da Boa Vista. Que a minha vida sirva também como uma lição sobre o perdão. Perdão para os outros? Sim, para aqueles que nos ferem. Mesmo que o ferimento venha de dentro da própria família. Mas, acima de tudo, perdão para si mesmo. Eu demorei muitas décadas para me perdoar pela mentira que vivi, pelo segredo que carreguei. Que vocês aprendam a se perdoar pelos erros, pelas falhas, pelas escolhas difíceis que a vida inevitavelmente lhes apresentará. A culpa é um fardo pesado demais para se carregar por uma vida inteira. E por fim, que a minha história lhes ensine sobre a aceitação. Aceitação das imperfeições da vida, das reviravoltas inesperadas, das verdades que podem ser desconfortáveis, aceitação das pessoas como elas são, com suas luzes e suas sombras, com seus passados e seus segredos. Nós somos feitos de todas as nossas experiências, das alegrias e das dores, dos acertos e dos erros. E é na aceitação plena de tudo isso que encontramos a verdadeira paz. Não quero que vocês vivam com vergonha ou medo. Quero que vivam com integridade, com a cabeça erguida, com a coragem de serem quem são. Se a vida lhes trouxer segredos, que vocês tenham a sabedoria para decidir se eles precisam ser guardados ou revelados, e a força para lidar com as consequências, mas que nunca, nunca achem que precisam esconder quem são ou de onde vieram, para serem amados ou aceitos. Meus olhos estão ficando pesados, e a voz da vovó está falhando. Sinto que a minha jornada está chegando ao fim, mas antes do perte, quero que saibam que o amor que senti por vocês é imenso, maior do que qualquer segredo, mais forte do que qualquer dor. Vocês são o meu legado, a continuação da minha história, e eu confio a vocês a verdade que eu guardei por tanto tempo, que a busca pelo conhecimento da própria verdade traga ao meu filho e a todos vocês uma paz que eu só pude sentir agora, e que o nosso amor incondicional transcenda qualquer segredo, e que aquele brinquedo inexplicável, aquela foto antiga que foi uma pista e um mistério, seja agora uma lembrança de que a história finalmente se completa, mesmo que com dor, e de que cada pedaço se encaixa no final. Essa foto, meus netinhos, que um dia foi um símbolo do que me faltava, agora é a prova visível de uma vida vivida, de escolhas feitas e de um amor que nunca se desfez. Que ela sirva para vocês como um lembrete de que, mesmo nas sombras, a luz da verdade sempre busca um caminho, e que, não importa quão complexa seja a sua história, o amor e a aceitação são as forças que nos guiam à verdadeira completude. Que a minha vida seja um convite a vocês para abraçarem suas próprias verdades, a procurarem por cada peça do seu quebra-cabeça e a construírem suas identidades com a força de quem se conhece por inteiro. Essa é a minha última lição para vocês. Agora, meus queridos, abracem-me. A vovó vai descansar.